Olha aí, pessoal, mais uma questão da prova do Enseja 2022, Matemática, Ensino Fundamental. A questão é a 38. Vamos lá. Olha só, uma questão bem complicada aqui, né? Para a nossa provinha aqui. Então, era aquela questão que eu posso assinalar um X, né? E deixar ela para o final, deixa para fazer ela depois, que se sobrar tempo e a gente vai ter que pensar muito aqui, pensar bastante, tá bom? Então, se você errou essa questão, não se preocupa, porque ela é uma das difíceis que vai valer menos pontos, então não vai fazer diferença se você errou essa questão. Não esqueça de seguir nossos canais. E daí, professor? Se inscreve aí, dá um joinha e ativa o sininho para receber as novas questões, as próximas e as outras notícias aí do Enseja, das questões, do ensino médio, todos os nossos vídeos, tá bom? Vamos à questão então. Olha só, ela tem várias interpretações, vários termos que nós precisávamos lembrar do que são, né? Principalmente para montar ali a questão e conseguir identificar a resposta, né? Então ele dizia assim, alguma coisa nesse sentido, né? Que nós tínhamos um plano com 5 pontos, né, distintos. O que quer dizer isso? Então já começa ali, né? Pontos distintos são pontos, um ponto A, um ponto B, um ponto C, distintos, separados, eles não estão juntos. Eu não tenho aqui o A e um B um sobre o outro, né? São distintos, são diferentes, separados, tá? Só que, lendo a continuação ali do problema, ele já vai nos identificando alguns detalhes a mais. Então, nós temos 4 pontos distintos, ou melhor, 5 pontos. É A, B, C, D e E. Tem um ponto E também. Mas os pontos A, B, C e D são vértices de um quadrado. Olha só, quanta coisa, né? Então, vamos lá. Eu preciso de um quadrado aqui, certo? Então, os pontos A, B, C e D são os vértices. E, professor, eu não lembro o que era vértice. Nesse caso, a gente precisava lembrar de alguns detalhes, né? Os vértices são as soldas, lembram? Quem já nos acompanha, assiste nossos vídeos, nós vimos lá nas faces, arestas, vértices, né? Que os vértices eram os pontos aqui de encontro, né? Das semi-retas ou das retas ali. Seriam os pontos, para a gente lembrar e para a gente entender, a gente definiu como as soldas ali, como se fosse uma armação, né? Esse quadrado aqui é uma armação de ferro ali, seriam os pontos de solda dele. Então, os 4 cantos ali são os vértices, né? E o que mais que nós temos aqui, então? Esses 4 vértices são os pontos A, B, C e D. O ponto E, ele é colinear com o ponto CD. Então, com os pontos C e D, nós temos um ponto E que é colinear. O que seria isso? Olha ali, mais um termo. Colinear é que ele está na mesma reta. Então, aqui só para a gente identificar. O ponto C e D, eles estão os dois na mesma reta, certo? Olha ali, formam uma reta que passa pelos 2 pontos, né? Então, o ponto E é colinear a essa reta, ou seja, o ponto E estaria nessa mesma reta. Aonde? Aqui na esquerda, aqui pelo meio, aqui na direita? Não definiu, tanto faz. Então, ele é um ponto E que pode estar aqui no meio, poderia estar para a esquerda, poderia estar bem longe, mas claro, imaginando aqui sempre uma reta, né? Então, o ponto E está num desses lugares ali. O que mais que o problema nos dizia ali também? Ele tinha que junto com os pontos AD, então os pontos AD, né, esses dois aqui da esquerda, junto com os pontos A e D, são vértices de um triângulo retângulo isósceles. Meu Deus do céu, e agora? Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. E isósceles quer dizer que ele tem esses 2 lados iguais, certo? Então, o triângulo isósceles tem duas das retas dele são
do mesmo tamanho, são congruentes. Então, o que nós podemos definir aqui com esses dizeres todos? Bom, nós podemos definir aqui, entendendo que os pontos A, D são vértices de um triângulo retângulo isósceles, né, junto com o ponto E. Então, nós podemos definir que esse ponto E estaria mais ou menos por aqui. Seria... Opa, não, pode ser em verdinho mesmo. Por quê? Seria essa mesma medida aqui do quadrado, da base aqui do chão do quadrado, aqui para a esquerda. Por quê? Até ficou um pouquinho fora de proporção aqui, né? Vamos botar o E um pouquinho para o lado. O E vai vir aqui. Porque ele vai ter essa mesma medida, né? Só que para a esquerda está colinear, está na mesma linha do C e D. Mas aqui por quê? Porque ele tem que ter essa mesma medida aqui, que é igual a um quadrado, né? Então essa medida é igual dessa. São todas iguais. Então ele tem que ser igual para cá. Por quê? Porque a diagonal aqui é um triângulo retângulo, então tem que formar 90 graus aqui. E lógico que essa diagonal vai ser sempre maior, né? A diagonal de um triângulo vai ser maior do que os dois lados dele aqui, até porque os lados são congruentes, então são iguais. Então, obviamente, aqui a diagonal não vai ser na mesma medida, ela vai ser maior. Então, esse ponto E veio aqui para a esquerda, tá? Seria o mais lógico. Ah, mas ele não pode ser para a direita? Não, porque se eu colocar ele aqui, vamos deixar ali onde ele estava mesmo. Essa base que eu estou fazendo aqui do D até o E, não vai ter a mesma medida aqui do AD, né? Ficou maior. E não é o que o enunciado diz. Ele diz que é um triângulo retângulo isósceles. Então, ele tem que ter os lados iguais. E a diagonal, sim, é sempre maior, né, do que os lados dele. Então, não fecha se o meu ponto E for aqui para a direita. Dentro aqui, o ponto E, também não, né? Porque daí eu teria o lado menor. Também não fecharia. Então, uma única opção aqui que nos restou seria isso. Então, o ponto E veio aqui para a esquerda, né? Todo esse trabalho para montar o probleminha todo. E agora a pergunta, né? Vamos ver o que ele nos pedia ali, então. Qual era a pergunta desse problema todo? Dizia assim: qual é a medida em grau do ângulo A, ou melhor, do ângulo BAE, deste ângulo aqui? Então, qual é o ângulo que ele está nos perguntando aqui? Deixa eu botar aqui em azul. O ângulo B, está aqui o B, o ângulo A até o E. Então, é este ângulo aqui, né? Olha ali, ó, do B, o ponto A, o vértice A, e para o vértice E. Então, nós queremos saber qual é a medida, ou melhor, não é a medida, isso, as respostas eram em valores, né? Qual é a medida deste ângulo aqui? As respostas eram 45, letra B, 90, letra C, 135 e a letra D, 225. Bom, pela lógica, 45 eliminamos, né? 45 seria mais ou menos aqui da reta aqui da diagonal E até aqui só. Então, aqui seriam 45. Como é que eu sei disso? Porque esse lado AD tem a mesma medida do lado ED. Então, aqui fecha, né, 45 graus, certo? Que seria o mesmo que colocar uma diagonal aqui. Opa, aqui. Corta o ângulo de 90 aqui, né, exatamente ao meio. Então, fica 45 para cada lado. Então, aqui tem 45. E aqui já dei a resposta, né? Aqui é 90. Então, nós temos 90 mais 45, que dá 135. Certo, pessoal? Aí encontramos o ângulo. Era a resposta à letra C, né? Na questão 38. Bem complicadinha, porque teríamos que ter o conhecimento ali, lembrar de vários termos técnicos, né? O triângulo, retângulo, isósceles, o que mais ali? Os lados congruentes, né? Vários itens. Mas
resolvida a questão. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.